O diretor do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, Sindipetro, Radiovaldo Costa, tomou posse como deputado estadual na última sexta-feira na Assembleia Legislativa da Bahia. Radiovaldo ocupa a vaga aberta na bancada do PT, Partido dos Trabalhadores, pela licença da titular da cadeira, a deputada Neuza Cadori, que assumiu a Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres. O novo parlamentar, o deputado estadual Radiovaldo Costa, do PT, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, deputado. Bom dia, Jefferson. Bom dia também, Ernesto, a toda a equipe aqui da Tarde FM, principalmente aqueles que acompanham. Aí a tarde, satisfação estar aqui, agradeço o convite e estou aqui à disposição de vocês. O senhor, como diretor do Sindipetro, acumula uma vasta experiência na luta pelos direitos dos petroleiros, dos trabalhadores. Quais serão suas principais prioridades como deputado estadual? Como é que o senhor pretende conciliar também suas responsabilidades sindicais com as parlamentares? Jefferson, eu entrei na Petrobras em 1986 através de concurso público e praticamente já fui naquele momento, um momento de muita efervescência política, fim da ditadura militar, surgimento da CUT, do PT, e já fui praticamente entrando no movimento sindical. Costumo dizer que eu nasci meus dentes no sindicato. E entrei muito jovem, entrei com 20 anos na Petrobras, e era a Petrobras sempre foi um ambiente muito de debate político, de tensão, de negociações, e sem sombra de dúvidas o movimento sindical para mim foi uma grande escola, uma grande aprendizado, apesar de nunca ter nenhum momento passado na minha vida, na minha cabeça, a vontade do desejo de pretensão política. Tanto é verdade isso que eu entrei praticamente no sindicato ali em 1988 e eu só disputei a minha primeira eleição eleitoral em 2004, quando eu me candidatei a vereador de Alagoinhas e venci as eleições. Eu fui vereador de Alagoinhas por 3 mandatos consecutivos, fui inclusive o vereador mais votado da cidade em 2012. Depois eu não continuei, porque eu entendo que a carreira política ela não pode ser uma profissão. Eu sempre digo, eu sou petroleiro, tá? Eu não sou político de profissão, mas exerci um papel, uma tarefa que entendia que era importante pelo Partido dos Trabalhadores. Nunca me afastei do sindicato, porque eu acho que o sindicalismo é uma paixão que eu tenho. Foi no sindicato que eu aprendi como você combater as desigualdades, como você enfrentar a discriminação, o preconceito, as dificuldades que os trabalhadores passam. Então, tudo isso serviu de aprendizado. Mas aí o tempo passou, fui candidato também em 2018 a deputado, e fiquei na suplência, chegamos ali perto. Nós temos uma categoria petroleira aqui muito significativa, que me orgulho muito de participar dela. O nosso sindicato também, sem sombra de dúvida, foi base, inclusive, desse processo eleitoral. Sem o sindicato e sem a categoria petroleira, eu não teria chegado onde cheguei. Eu tive 10 mil votos aqui em Salvador na última eleição, seguramente 70% ou mais dos votos provenientes da categoria petroleira, que é muito forte na capital baiana. E agora, na eleição de 2022, nós ficamos na terceira suplência, perdi a segunda suplência por 21 votos, para o deputado Marcelino Galo. Inicialmente a deputada Neuza assumiu a suplência, depois Neuza ficou titular, assumiu a suplência o deputado Marcelino no lugar de Osni, outro grande deputado do PT, e aí eu passei a ser o primeiro suplente. E na última quarta-feira, eu queria até contar como é que aconteceu isso, não estava na minha cabeça que eu iria assumir agora. Eu estava no Rio de Janeiro em negociações com a Petrobras, tratando de demandas da Petrobras, do sindicato, lá na sede da Petrobras. E aí o ex-deputado Emiliano José, na quarta-feira, por volta das 14 horas, ele me ligou. Eu atendi o deputado e ele disse: Radiovaldo, tudo bem? Eu digo: ô Emiliano, tudo bem? Quero lhe dar os parabéns. Mas parabéns por quê? Não é meu aniversário, eu não casei. Por que parabéns? Não, rapaz, você é o mais novo deputado estadual da Bahia. Como, Emiliano? Não é, rapaz, Neuza vai se afastar, você vai assumir a vaga. Então, tanto é que a gente estava com outros companheiros lá no centro. Emiliano participou dessa articulação também? Não sei. Chegou ele foi a primeira pessoa. Porta-voz. Foi o porta-voz. Como chegou até ele, eu nem depois perguntei, né? Mas foi a primeira pessoa que me ligou. E aí a gente até, claro, foi um momento assim de muita surpresa, emoção,
porque é um sonho, né? Eu gosto da atuação parlamentar, eu gostei muito da minha participação na Câmara de Vereadores, foi um momento de muito aprendizado. Modéstia à parte, a gente erra e acerta, mas eu acho que eu fui um bom vereador lá na cidade de Alagoinhas, tanto é que na última eleição eu acabei sendo mais votado, e agora a gente assume essa tarefa de ser deputado estadual, uma responsabilidade muito maior, substituindo uma grande deputada, que é a deputada Neuza Cadori, certo? E também, claro, com a generosidade tanto de Neuza e principalmente do governador. Sem o governador e sem Neuza, esse acontecimento não iria se realizar. Agora, um pouquinho antes, acho que ainda no primeiro semestre, você ainda estava cogitado para disputar a prefeitura de Alagoinhas. Até março. Até março eu era pré-candidato a prefeito de Alagoinhas pelo PT, em uma discussão interna. Aí nós fizemos uma discussão muito profunda e resolvemos retirar a nossa pré-candidatura e apoiar a candidatura do PSD, do companheiro Gustavo Carmo. O PT desistiu de Alagoinhas? Não, o PT está com a vice, inclusive. Eu diria para você hoje, Ernesto, que o PT, lá em Alagoinhas, talvez seja um dos principais, com todo respeito ao conjunto, ao leque de partidos que apoia a pré-candidatura de Gustavo, mas o PT, de fato, ele incorporou a candidatura de Gustavo, inclusive com propostas, com ideias, com bandeiras históricas do PT, com sua militância, porque nós entendíamos que a nossa candidatura, ela tinha algumas fragilidades, certo? Então acho que a gente tem que ter também esse gesto de perceber que não dá e não ir por ir, né? E olha que o PT em Alagoinhas, desde que o PT foi criado em 1980, nós só não tínhamos disputado a eleição lá em 1992. Todos os outros anos nós tivemos candidatos. O PT fez o quê? 2 mandatos com Joséildo. 2 mandatos com Joséildo, como prefeito, 2001 a 2004, depois 2005 até 2008. Depois nós tentamos algumas vezes comigo e com Joséildo. Nós perdemos as eleições, mas agora eu acho que a gente fez um gesto correto. Indicamos o companheiro Luciano Sérgio, que é do PT, ex-vereador da cidade, como vice na chapa, e aí eu declinei. Mas também, só para adiantar também logo, assim, você saiu porque sabia que ia ser chamado? Não, eu não tinha. Claro, quem está na primeira suplência sempre sabe que em algum momento, até na véspera do fim da legislatura, pode ser chamado. Lógico, por vários motivos. Mas, sinceramente, não passava pela minha cabeça que isso pudesse acontecer agora. Mas fiquei muito feliz, muito emocionado. Emocionado porque tomei posse no Dia dos Avós, né? Isso para mim tem um simbolismo muito grande. Eu sou filho criado com vó. Eu morei com minha avó paterna, a mãe de meu pai. E quando eu era muito jovem, lá para os 13 anos, eu sempre gostei muito de ler, de estudar. E minha avó falava muito comigo. Ela era aquelas mulheres da época dela, sem sombra de dúvida, mulher muito firme, muito forte. Criou 5 filhos, homens, e todos respeitavam ela muito forte. E eu vivi com ela um período. E ela uma vez me disse: meu filho, estude, você é inteligente, se dedique. Eu tenho certeza que um dia você vai ser deputado. Olha só. E no Dia dos Avós, eu tomei posse como deputado. Então, minha avó, Maria Joana dos Santos, eu fico assim, foi um momento de muita emoção para mim. E eu espero, Jefferson, corresponder, né, com toda a expectativa, não só dos petroleiros, mas também, claro, eu sou oriundo do movimento sindical. Eu não tive apoio, Ernesto, de prefeito, de ex-prefeito, de vice-prefeito na minha campanha. A minha campanha, 45.042 votos, foram oriundos do movimento sindical, do movimento social, dessa nossa militância. Eu fui o sindicalista que não tem mandato eletivo entre federal e estadual mais votado do Brasil. Nenhum outro sindicalista no Brasil, nem em São Paulo, nem no Rio, em canto nenhum, teve mais do que 45 mil votos. Então isso é muito orgulho para mim, porque a gente mostra que o sindicalismo, ele tem contribuições a dar. Eu acho que a gente ainda é muito marginalizado e não quer dizer que eu serei um mandato apenas dos sindicatos, né? Eu quero discutir a questão dos trabalhadores, a questão da qualificação profissional, a questão da geração de emprego, mas também discutir a saúde pública, a educação pública, o saneamento básico, o fortalecimento da economia baiana, ou seja, temas que possam ajudar a Bahia a se desenvolver e a gente diminuir as desigualdades do nosso estado. Edevaldo, você, logo no comecinho da entrevista, você se definiu como um político, um ator político, mas que você não é um político profissional, você é um petroleiro. Isso. Mas agora até os próprios cardeais petistas reconhecem que muitos quadros fizeram um caminho contrário, né? Tem deputados que têm 4 mandatos, 5 mandatos, até mais dentro do partido, né? É só a gente olhar, e a oposição, inclusive, provoca o PT por causa disso, porque houve uma renovação grande na parte dos partidos
o centro de direita, o União Brasil e Companhia Limitada. Como é que você chega no parlamento com essa consciência e qual a sua avaliação sobre esse momento do seu partido agora? É um momento de você conseguir renovar quadros, lideranças de base, quadros intermediários? É possível nesse cenário que a gente está vivendo aqui? Eu sou um defensor da renovação política, né? Eu acho que a gente precisa, inclusive, de uma grande reforma política. A gente está tendo aí a reforma tributária, né? Tivemos uma reforma trabalhista que foi prejudicial aos trabalhadores, tivemos uma reforma da Previdência que também foi prejudicial aos trabalhadores, mas ninguém fala de uma reforma política. Eu acho que a gente precisa ter mecanismos na legislação eleitoral que garanta de fato essa renovação. Eu não pretendo, já vou adiantar aqui, fique gravado, pode usar daqui a 10 anos, certo? Disputar mais do que 2 eleições para deputado estadual. Certo? Fiz isso. Eu fui candidato, inclusive, no 3º mandato de deputado, de vereador em Alagoinhas, por praticamente uma imposição do presidente do PT na época. Ele, por uma questão de necessidade e sobrevivência do partido, ele disse: Radiovaldo, ou você sai, ou nós não vamos eleger ninguém. Você tem que sair. Eu não queria sair para o 3º mandato. Então, porque eu entendo que tem que vir outras pessoas, tem que vir outros olhares, tem que vir outras visões, né? Outros segmentos, mesmo que seja do meu partido. Então, eu não pretendo ter 4, 5, 6 mandatos. Claro, isso é uma posição muito pessoal. Tem pessoas que discordam e fazem outras práticas, mas eu acho que o PT tem evoluído esse debate. Eu acho que o PT passa por um processo de renovação na Bahia. Nós fizemos para o Executivo algo que nenhum Estado fez até agora. Nós tivemos 3 governadores diferentes, 8 anos de Wagner, 8 de Rui e agora os primeiros 4 anos de Jerônimo. Isso é uma demonstração de renovação. Eu acho que a gente precisa disso no Legislativo também. Então o cara ficou ali. Para mim, o limite é 3 mandatos. Sabe? 2, 3 mandatos, 8 anos, 12 anos, ele já deu para fazer o olhar dele sobre aquela área de atuação. E aí, se ele é estadual, ele pode virar um federal, pode disputar para senador. Se ele é vereador, ele pode disputar, ou ir para o executivo, disputar uma prefeitura, disputar o governo do estado, ou pode fazer o trabalho dele, exatamente. Então, como eu fiz, eu perdi a eleição, foi o que eu fiz. Fui fazer o que eu sempre fiz na vida. Continuei na militância sindical, continuei na militância política, porque também você não precisa fazer a militância política só com mandato, né? Só com mandato. Claro que o mandato, eu costumo dizer, Jefferson, que ele abre portas. Quando você ganha uma eleição, ele entrega uma chave. Essa chave, ela abre portas, né? Claro que quanto maior for o degrau, a chave abre mais portas. Então, você tem que usar essa chave para abrir portas para justamente trazer os temas da sociedade, de quem mais precisa, né? Porque a sociedade, ela também não é igual. Você tem pessoas que precisam, de fato, da ação pública. Tem outras pessoas que, se a ação pública não acontecer, para ele tá beleza. Então, segurança, ele contrata o segurança dele, ele não precisa da polícia militar, né? Água, ele perfura o poço de água dele, ele não precisa da Embasa ou de uma empresa pública. Hospital, ele vai de helicóptero, de avião para São Paulo, para Aliança, para um hospital particular, e ele não precisa do público. Bota o filho na escola mais cara de Salvador, ou bota o filho para estudar nos Estados Unidos, e ele também não precisa da educação pública. Então, quem representa a grande maioria. Quem votou em mim seguramente é um segmento da sociedade que precisa de representação e precisa da ação pública, que eu pretendo ser a voz, né? Até porque as pessoas não precisam entender. O deputado ou vereador, federal, estadual, não tem um poder limitado, né? O poder do fazer está no executivo. Governador, prefeito, presidente da República. O legislativo é a cobrança, é a interlocução, é a voz daqueles que precisam. Então, eu pretendo ser essa voz na Assembleia Legislativa para poder repercutir temas que interessam ao conjunto da sociedade. Deputado estadual Radiovaldo Costa, novo parlamentar do PT na Assembleia Legislativa da Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, parabéns pela conquista, sucesso e até uma próxima. Eu que agradeço, grande abraço aí a todo mundo do Grupo à Tarde, Luciano Neves, mandar um abraço para você, Luciano, grande amigo, e a vocês que acompanham o programa, e com certeza teremos outras oportunidades para discutir outros temas, principalmente temas que interessam naturalmente aí ao conjunto da sociedade baiana. Grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, agora 8h46.